Olá, Ramon Terence falando, é um enorme prazer falar com você diretamente de um bate-papo sobre estratégia de software, e a pauta do dia é a Black Friday do Pix e cenários de alta performance. Então esse é um assunto muito interessante que eu convido vocês a acompanhar e nos afeta em todos os cenários de aplicações. Atualmente sou CEO na empresa DevPrime. Nós oferecemos uma plataforma para acelerar o desenvolvimento de produtos digitais e toda a jornada do time de desenvolvimento. Então nós fornecemos tecnologias, aceleradores para desenvolver o primeiro microservice em 30 minutos. E hoje é um assunto que eu gosto de falar bastante quando envolve o cenário de aplicações, porque é justamente o conceito de performance, né? Performance é uma coisa que você não compra um kit de performance e transforma uma aplicação numa aplicação performática, tá? Você consegue trazer benefícios, sim, dentro de uma aplicação, mas não acontece essa mágica para você ter uma eficiência total sem você trazer essa discussão de performance como um pilar, como um fundamento do seu projeto. Então, esse é um ponto que gera bastante discussão, porque quando a conta da performance chega, geralmente é no momento que a gente está precisando muito dela, né? Então a gente não olha a performance, ou a maioria dos projetos não olha, durante todo o ciclo de desenvolvimento. E aí aconteceu um fato interessante, né? E vale a pena a gente posicionar e usar como aprendizado, tá? A ideia aqui é a gente analisar fatos e cenários que vocês podem refletir também nos projetos de vocês. É importante ressaltar a grande iniciativa do Banco Central em oferecer um novo modelo, né, de transferência eletrônica de fundos, que é o Pix, né? O Pix é um cenário que para mim é uma grande revolução, né? Só você olhar todas as estatísticas de rápida adoção, né? Principalmente que a comunidade brasileira é muito digital. Ao contrário do que as pessoas achavam, né? Os últimos anos têm mostrado justamente que as pessoas estão cada vez mais próximas do digital. Do outro lado, as pessoas têm restrições de acesso a determinados serviços. E eu pareço analisar, por exemplo, um modelo de transferência digital, como aconteceu com o Pix, é uma grande ferramenta para conectar cada vez mais as pessoas nesse modelo de sistema bancário. Mas o ponto principal é um segundo nível, tá? O Banco Central lançou um novo serviço para as pessoas consultarem se tinham algum tipo de disponibilidade de dinheiro retido, né? E posteriormente você iria fazer essa transferência por Pix também, né? Coincidentemente. Mas o grande fato é que um evento como esse é muito parecido, ou provavelmente talvez tenha sido maior, tá, do que o próprio evento de um e-commerce dos grandes varejistas que existe no Brasil. Por quê? Porque imagina você receber uma informação por toda a mídia, uma informação bem convidativa, a você visitar o serviço do Banco Central para consultar se você tinha disponibilidade de algum dinheiro que foi retido em algum momento, né? E você teria a possibilidade de já agendar uma transferência para sua conta, tá? Então, isso acabou gerando um grande volume de tráfego aos serviços do Banco Central. Possivelmente, acabou afetando também, naturalmente, outros serviços, porque o tráfego do próprio serviço principal estava afetando toda a operação. E essa é uma preocupação importante, né? Vale ressaltar que a gente tem que agradecer ao Banco Central por disponibilizar esse tipo de serviço de forma digital, tá? Eu sou um grande provocador desses modelos de digitalização, de remoção de burocracia, e isso é muito importante ressaltar nesse bate-papo. A nossa ideia aqui é mais refletir sobre o fato das aplicações e não sobre questões fora dessas discussões. Dado o contexto, é fácil a gente imaginar, né, o quanto de transações, o quanto de visitas
aconteceram nesse determinado serviço, né? Seja no primeiro lançamento, seja em outros lançamentos também, porque as pessoas vão motivadas a fazer uma consulta. E isso é muito importante quando você está projetando uma aplicação. Quando você estiver projetando uma aplicação, você precisa discutir muito a questão da jornada do cliente, tá? Qual é a previsibilidade de tráfego desse serviço e compartilhar essa experiência, desde a visão de arquitetura de solução, arquitetura de software, arquitetura de cloud, durante a imersão do desenvolvimento, para que todos tenham essa visão da importância daquele serviço, das preocupações sobre aquele serviço. Porque quando você tem a performance, tá, como uma premissa, essa discussão vai percorrer todo o seu processo de construção do software. Hoje a gente fala muito em preocupações com segurança, né? Preocupações com a qualidade do software, é uma coisa bem antiga, mas falamos e continuamos e temos que perseguir, tá? E existem preocupações com performance. Eu não sei se você tem visibilidade, mas, por exemplo, dentro de um próprio pipeline de DevOps, você consegue colocar um estágio, tá, para fazer um provisionamento dessa aplicação, dessa nova feature e rodar um teste de performance, que pode ser um teste rápido, um teste mais complexo, a depender, né, do modelo do seu negócio. Eu gosto de falar com muita frequência que uma linha de código define o futuro do seu negócio, tá? Então, inclusive, marque essa informação lá no LinkedIn e me marque. É muito importante a gente provocar essas discussões em bate-papos como esse, para que a gente consiga continuamente entender os nossos erros, os nossos acertos e evoluir no desenvolvimento de aplicação. Porque cada vez mais as nossas aplicações vão alcançar mais pessoas. E esse é um grande ponto de partida de qualquer discussão. Se você conversa com uma pessoa que fazia aplicações há 10, 20 anos atrás, qual era o alcance daquelas aplicações? Vocês já pararam para refletir? E esse é um grande paradigma ainda na história, porque as pessoas ainda estão com a síndrome do pequeno contexto, né? Esqueceram que lá no passado a gente falava, logo lá atrás, talvez há mais de 20 anos, em intranet, internet, tratava-se como coisas distintas, né? E hoje, se você vê profissionais novos entrando no mercado, eles já não passam mais por essas discussões. Lá no passado você publicava o teu contexto de aplicação num ambiente muito limitado, o acesso era restrito, o escopo das aplicações eram restritas, né? A tua empresa era totalmente analógica. Agora nós estamos falando em serviços preparados para a nuvem, nativos para a nuvem, tá? Estamos falando em construir experiências digitais para 1 milhão, para 1 bilhão de clientes. As nossas aplicações são acessadas por pessoas em todos os lugares. Então, essa conectividade, essa disponibilidade global requer, sim, preocupações e planejamento sobre performance. Existem vários pontos dentro dessa discussão, tá? Vários pontos. E é importante a gente tratar por estágios. Eu acho que o primeiro ponto, que é o ponto mágico de partida, é você entender qual é o negócio que você está participando. Porque, a depender da complexidade, a depender já da visão de tráfego que você vai disponibilizar, você tem que aumentar o teu rígido controle sobre as questões de performance. Desde o D0 até o momento que já está no ambiente
disponível para o seu cliente, porque o seu cliente vai tentar usar. E quando ele tentar usar e não conseguir, obviamente, além de uma imagem negativa, de uma insatisfação que você tanto investiu, fez um curso de aquisição daquele cliente e depois você não conseguiu entregar um serviço digital para o cliente, ele obviamente está com aquele desejo de executar, de fazer uma aquisição, ele vai buscar um outro serviço. E isso é um fator crítico. Por quê? Você está com o cliente naquele momento da conversão. E é um momento muito caro, tá? Muito caro. Você está com o cliente querendo fazer uma aquisição de um serviço digital no seu negócio. E aí você não consegue entregar, porque o negócio não está performando, porque o negócio não está escalando, né? E aí vem toda essa questão da experiência, de como você começou as suas aplicações. E é um ponto-chave que eu sempre discuto nos projetos complexos que eu apoio, tá? Por quê? Muitos desses projetos trazem uma herança, que são os famosos legados de software, que é aquele tema que eu falei lá atrás. Você começou uma solução lá atrás para atender um determinado contexto e naturalmente a sua empresa foi empurrada, para frente, foi empurrada para o digital, porque os nossos clientes se digitalizaram primeiro do que as empresas. Geralmente era o contrário. As empresas que impulsionavam a tecnologia. Hoje, com toda essa conectividade, acesso, informação, o cliente se digitalizou. E todas as pessoas que constroem tecnologia precisam refletir sobre isso. É muito importante vocês se contextualizarem sobre esse novo momento do mercado, porque as empresas que não entenderem, elas não vão conseguir se posicionar, e a performance é um fator crítico numa discussão como essa. Usando esse cenário de referência do próprio Banco Central, mas poderia ser o cenário do meu projeto, do seu projeto ou de qualquer outro projeto. Quantas vezes você acompanha num movimento de alto tráfego ou em movimentos também de baixo tráfego, A gente está aproveitando aqui esse momento para falar sobre isso, mas isso atinge diariamente empresas que vocês não imaginam. E aí depois você começa a se questionar como aquela empresa, com aquela capacidade, com aquele tamanho, com aquele histórico positivo, com aquela experiência de mercado, não está conseguindo tracionar no digital. Então, é um ponto realmente de grande reflexão. E performance tem que ser uma cultura, tá? Da mesma forma com que você desenvolve uma cultura de segurança, você tem uma cultura de qualidade, de excelência em desenvolvimento de software, você precisa ter uma cultura de performance. E aí, voltando ao cenário que aplicações que foram projetadas para um momento, elas não encaixam nesse novo momento, porque a dinâmica, a volumetria ou ambiente é outro, tá? E aí é o ponto que trava muitas aplicações, principalmente aplicações que foram projetadas para serem client service, totalmente orientadas a banco de dados, Chega um momento que você não sabe se é aplicação ou se é banco de dados. Incrivelmente, esse tipo de herança pesada ainda sobrevive, tá? E atravanca muitas operações. E aí, aplicações como essa, que foram empurradas para estarem disponíveis, na internet, e agora estão sendo movidas para ambientes de nuvem. Sim, ambientes de nuvem, porém replicando dependências e modelos como se fosse o mesmo data center tradicional.
E isso gera uma ineficiência de escalabilidade, gera uma ineficiência de performance e gera um alto custo, tá? Gera um alto custo, porque o modelo da sua aplicação interfere diretamente nesse resultado. E essa é uma preocupação muito importante e você vê, inclusive, empresas adotando disciplinas de gestão de custo em cloud, tamanha a complexidade desse cenário. Você vê empresas que têm soluções em cloud e também não conseguem atender à escalabilidade. Porque chega um determinado momento que essas aplicações quadradas, que não foram projetadas para esse contexto e estão sobrevivendo até esse momento, agora estão cobrando esse preço caro, né? O preço caro de não atender a demanda do negócio. Já pararam para pensar sobre isso? Vocês já viram isso em algum lugar? Vocês estão sofrendo com isso? Por isso que essa discussão de entender onde vocês estão e realmente, né, assumir essa dor, e baseado nesse reconhecimento, vocês vão definir novos estágios de transição. Não adianta se enganar, tá? Não adianta achar que receitas mágicas vão fazer soluções mágicas, porque você precisa sim rever toda a sua estratégia de desenvolvimento de software para que volte a ser competitivo no mundo digital, tá? Isso é um ponto muito importante dessa discussão. Voltando à discussão sobre o grande volume de acesso, né, numa aplicação como essa disponibilizada pelo serviço digital, para consultar se você tinha saldo de perdido dentro do banco e puder recuperar esse saldo, né? Imagina o quanto isso atrai pessoas, né? Quem não quer verificar se em algum momento você deixou algum saldo em algum banco e esse dinheiro está disponível para você? Simples ali, sem burocracia, né? Segue os passos e verifica. Então, olha como isso é atrativo. Da mesma forma, empresas fazem promoções muito atrativas e atraem clientes e investem milhões. Vocês não têm ideia. Milhões em mídia. Ou, se eu for juntar tudo isso no Brasil, são bilhões gastos, tá? Mas investe muito em mídia para trazer clientes para fazer aquisições de seus produtos, né? E aí o cliente chega e não consegue operacionalizar uma aquisição. Isso é frustrante para o cliente, frustrante para quem está investindo, frustrante para toda a equipe que está trabalhando. Quando você começar um projeto, discuta o modelo de negócio. Procure entender as fases de crescimento. Procure entender exatamente o comportamento da jornada do cliente. E vocês vão avançar nessa discussão. Porque a partir desse momento que você entende, isso já te dá direcionamento para você discutir tanto a visão dessa arquitetura de solução desse projeto que você está construindo, tá? Tanto a visão da arquitetura de software, ou seja, preocupações da implementação já no nível mais baixo de como construir esse software e principalmente também como você vai planejar a arquitetura desse software no cloud. Inclusive, cloud é um assunto muito importante. De um lado, parece tão fácil você simplesmente sair ativando os serviços, né? Só que quando você entra numa discussão como essa, de alta performance e de realmente ter um resultado efetivo, você precisa contar com o apoio de um arquiteto de cloud. Então, se você é um arquiteto de cloud, você sabe muito bem o que eu estou falando. Se você não é, você está passando por dores e possivelmente me dê depois o seu feedback também, que é muito valioso, tá? Aproveite para compartilhar esse bate-papo nos seus grupos, compartilhar no LinkedIn, me marca. É um prazer a gente discutir sobre estratégia de desenvolvimento de software. Então, a partir do princípio que você tem essa visão, já no momento de implementação,
você tem que ter preocupações básicas, né? E hoje nós temos ferramentas valiosas que podem ser usadas ainda no ambiente de desenvolvimento, tá? Isso vale relembrar várias vezes para monitorar o quanto, né, essas implementações que vocês estão fazendo estão afetando, por exemplo, desde CPU e memória, né? Isso, se a gente está falando de performance, é o primeiro passo que eu preciso olhar, tá? E esse passo, ele tem que ser olhado em como você está escrevendo o código, tá? Implementações que você possa fazer ou tende a implementar vão afetar diretamente a performance da sua aplicação. Da mesma forma, se você já conhece a estratégia do negócio que você está construindo, preocupações adicionais vão ser tomadas ainda durante o estágio de desenvolvimento, principalmente processos que você vai executar, processos que estão síncronos e poderiam ser processos assíncronos, implementações que você está fazendo que naturalmente, da forma de escrever o código, pode levar a uma alocação maior de memória, uma alocação maior de CPU, né? Pode dar um lock no processo. Então olha como são coisas que ainda estão no ambiente de desenvolvimento. E independente do que você faça, tá? Vá ao seu modelo de persistência o mais rápido e a menor quantidade de vezes possível. Então, essa é uma regra de ouro, tá? Não implemente nenhuma regra de negócio no seu modelo de persistência. Regra de negócio, é código e você vai implementar no seu serviço de aplicação. Então, esse é um desapego que eu venho trabalhando com as pessoas há muitos anos. E essas empresas que estão chegando nesse momento estão percebendo o quanto uma consultinha, né, no seu banco de dados, que é rápida quando você busca com o usuário, e aí quando você coloca com vários usuários simultâneos, você começa a perceber que a história é completamente diferente, tá? Eu venho acompanhando esses cenários em projetos há mais de 15 anos, apoiando projetos complexos de software, apoiando toda a parte de estratégia, analisando comportamentos de aplicações, analisando principalmente o que não fazer. E quando eu trago para vocês esse bate-papo aqui direto da trincheira, cenários que nós vivemos todos os dias, tá? E aí você começa a olhar comportamentos de aplicações e você consegue identificar determinados padrões, né? A gente fala muito em padrões quando a gente quer falar padrões certos, né? Mas existem os padrões errados, e esses errados são os mais caros, tá? Porque você acaba sendo levado a criar aplicações que não têm uma experiência de performance, que não têm uma experiência de escalabilidade, tá? E isso é altamente prejudicial em cenários de demandas críticas, né, de escalabilidade, que você precisa ter uma entrega para um volume muito grande de pessoas. E isso tem acontecido naturalmente com todas as empresas que estão entrando nesse ciclo, nessa nova era de aplicações digitais. Por incrível que pareça, né? Então, a gente tem que separar os nossos horizontes. Se você no passado produziu em aplicações para aquele contexto que estava entre client-server, entre intranet, um termo que as pessoas não usam mais, né? E alguma coisa que você colocava na web, quando você entra nesse modelo de serviço digital, de aplicações modeladas por uma era de computação em nuvem, tá? Uma era de computação digital, você tem que trazer aplicações digitais também durante todo o seu ciclo de desenvolvimento, e depois você vai ter várias camadas, tá? Várias camadas de preocupações para você endereçar o cenário de performance. A performance é endereçada
do D0, como eu falei para vocês aqui algumas vezes nesse bate-papo hoje, tá? Desde a discussão do negócio, no ambiente produtivo, em operação também, tá? Então, são vários build blocks, vários estágios que você tem que ir construindo para você endereçar uma abordagem de alta performance. E essa abordagem não é simplesmente comprar ela no supermercado, né? Não é simplesmente achar que está no modelo de nuvem que vai ter a melhor entrega, porque você pode ter pontos altamente críticos de gargalo na sua operação. Uma determinada vez, eu acompanhei um cenário muito parecido com esse cenário aí apresentado pelo modelo da consulta do Pix. O que aconteceu, né? Existia uma restrição para você, num grande serviço digital, tá? Conhecido por muitas pessoas aqui no Brasil, que impedia um determinado número de transações para uma determinada pessoa. Essa era uma regra de negócio. E isso é incrível, né? Você olha no universo onde milhares de pessoas estão acessando simultaneamente, né, para fazer aquisição de um produto ou serviço pelo canal digital. E aí cai numa simples regra de negócio que estabelece uma limitação. E essa regra de negócio executava uma série de procedimentos. Sabe aqueles procedimentos armazenados em banco de dados que quando você vai abrir o código para olhar o que faz, tem mais de 10 mil linhas de coisas sendo feitas lá dentro, né, para trazer uma resposta. E aí quando você vai olhar mais a fundo, né, você pergunta para a pessoa o que é que faz aquilo. Né? Primeiro que poucos conseguem explicar. Isso já é um sintoma que aquilo não tem utilidade nenhuma. Depois, você pede para te demonstrar. E aí vem sempre a demonstração, perdi a palavra agora, não sei se é humilde, não lembrei da palavra agora, onde você demonstra só naquele micro cenário seu. Então você consulta aquele processo com um usuário. Quando você coloca vários usuários simultâneos, você começa a ter lock no processo. E isso foi o gatilho, né? Virou uma cancela de entrada, porque estava bloqueando o acesso ao serviço enquanto não consultava esse processo. Só que várias requisições desse mesmo processo derrubavam o processo. Aí criou aquele ciclo infinito, né? Onde tinha um provisionamento absurdo, né, de serviço para atender essa demanda que não estava conseguindo atender por causa desse lock virtual, né? Então, esse é o ponto-chave da discussão. A partir do momento que a gente identificou essa jornada do cliente e onde os processos estavam travando, aí fomos revisar esses processos e essas discussões que vocês já acompanharam. Então, o passo-chave foi desbloquear esse processo. Por quê? Você tem que se questionar qual é o objetivo de negócio, né? Em que cenário você está? Você está com uma landing page que tem um processo que só vai funcionar por um determinado período e durante aquele determinado período você vai ter um tráfego imenso de processamento, tá? Para aquele objetivo. Então, nós mudamos esse processo, tá? Em vez de executar esse processo gigantesco dentro de um modelo tradicional, né, de fazer uma consulta client server, lá naquele seu modelo de banco de dados, nós movemos esse processo por um processo inteligente, baseado num serviço de nuvem, baseado num serviço de cache, tá? Baseado em um serviço que tinha uma estratégia assíncrona de pré-processamento. O que aconteceu, né? Processos que demoravam muitos segundos para dar uma resposta, passaram a dar a resposta em milésimos de segundos, ou menos. O fato é que aquele ponto estava sendo o primeiro bloqueador de toda a operação. E isso era crítico, porque você tinha uma janela muito curta, né, para executar um processamento muito grande. E aí é o fato
que você tem que analisar o teu negócio caso a caso, né? E essas preocupações, elas precisam nascer na origem do seu software. Olhando como exemplo o cenário da própria consulta, se você tinha saldo disponível, imagina se eu preciso consultar diversos processos no mainframe e diversos outros modelos só para saber sim ou não, se eu tenho saldo ou se eu não tenho saldo. Veja, e é uma consulta temporal, tá? Então eu tenho um lote de milhões de pessoas que tem aquele recurso financeiro disponível. A única coisa que eu preciso saber é sim ou não. Só que você está trazendo milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas para buscar essa informação. Então, de imediato, você já pode simplesmente pré-processar aquela informação. E ao mesmo tempo que você pré-processa, para não ter nenhum tipo de processamento para isso, você pode armazenar essa informação em um cache distribuído. Então, são pontos de otimização no seu processo. Da mesma forma, o tráfego que vai chegar de pessoas sem a mínima percepção do cenário vai derrubar a sua operação apenas para consultar esse processo. Não sei o quantos de vocês navegam e trabalham em bastidores de grandes e-commerce, por exemplo. Pode usar como referência o Brasil. O Brasil é muito bom nisso, tá? Você vai observar que 95% do tráfego de pessoas que estão navegando, elas estão consultando, recebendo páginas em HTML. Só que se você for processar tudo isso em tempo real, que são informações, entre aspas, estáticas, tá? Você vai estar gerando processamento desnecessário. Processamento que poderia atender o negócio, está atendendo, por exemplo, um processamento estático. Então, outra preocupação para você ter também dentro do seu modelo de negócio, tá? Cada modelo de negócio tem abordagens específicas, por isso a necessidade de estudar o modelo de negócio. E aí o que é que você pode fazer? Você pode também utilizar estratégias de cache nesses processos estáticos. No exemplo do e-commerce é muito fácil mostrar, né? Imagina a quantidade de pessoas que navega pelo conteúdo, vê detalhes de produtos, para depois decidir qual produto vai entrar no carrinho de compra, né? Então, num exemplo hipotético, 95% dessas pessoas estão fazendo isso. 5% estão jogando no carrinho de compras, né? Não é o número melhor do mundo, mas dá para você uma visibilidade. Então, aquele 5% que decidiu a aquisição, ele não pode ter uma experiência ruim, só porque 95% das outras milhões de pessoas estão apenas navegando, tá? Então, você tem que pensar dessa forma. Você já veio no seu código costurando determinadas implementações de performance para otimizar a sua operação. Preocupação com processos repetitivos, processos que consomem CPU e memória, implementações de processos internos, assíncronos, né? Você agora está subindo as análises e você pode otimizar também esse processo. Isso para dizer a você que todo o tráfego de entrada que bateu, por exemplo, na sua porta principal, a depender do seu contexto de negócio, poderia ser direcionado para um serviço de cache, tá? Interno, externo, enfim, hoje tem tantas soluções, né, que a gente consegue dar para esse cenário. E aí naquele momento que ele realmente, tá, foi qualificado como um cliente que tem saldo disponível, que pode dar um próximo passo, aí você vai mover para um outro processo, que também está preparado para ser escalável, que também está preparado para atender o seu cliente. O que eu estou tentando representar para você aqui no bate-papo é que você precisa entender muito bem a jornada do seu cliente para te ajudar em decisões, tá? E dessas decisões podem salvar facilmente a sua operação.
Dentro dos bastidores, essa preocupação com a performance do código, com a performance de uma linha é fundamental. A gente tem N estratégias de monitorar e identificar se uma mudança de um baseline, fiz uma mudança numa versão, soltei uma nova versão e aquele bloco de código passou a afetar, eu consigo monitorar isso, por exemplo, em um teste de carga com ferramentas de APM, tá? Então isso ajuda bastante também aquele cenário onde você tem soluções que têm uma determinada criticidade, um determinado volume de tráfego e que uma pequena mudança vai realmente afetar. Uma mudança inocente, né? Que você olhou, chegou uma demanda para você fazer a manutenção de um bug, uma evolução de uma feature e você decidiu implementar um determinado contexto que para o teu ambiente vai pagar uma conta muito cara, tá? E aí a preocupação inicial durante a construção do seu software é em segmentar os seus serviços, né? Em ter abordagens não bloqueantes. Quando a gente fala em abordagens não bloqueantes, são abordagens realmente que conseguem distribuir o seu processo de forma assíncrona. E aí entra discussões bem interessantes de sistemas distribuídos, né, de comunicação assíncrona, de modelagem do negócio para que ele tenha essa autonomia, né, de você inclusive escalar o seu negócio por porções, por micro, né, blocos do seu negócio. Então, quando você isola um contexto do seu negócio, aquele contexto vai tomar uma decisão, um outro contexto vai tomar uma outra decisão, e um determinado contexto que está tendo maior demanda de processamento vai escalar só aquele contexto. Além de você ter um baixo custo computacional, né, porque você pode começar pequeno e crescer de forma escalonável, aí você vai ter um grande potencial no seu serviço de nuvem. Você tem essa visão elástica durante a implementação. E durante a implementação, onde você interage com modelos de persistência, você, na etapa de desenvolvimento, na etapa interna, tá, do seu projeto, você já vai analisando procedimentos que você executa, se você realmente precisa executar aqueles procedimentos todas as vezes. Olha que questionamento você tem que fazer. Eu preciso buscar uma informação no banco de dados. Até que ponto eu preciso buscar essa informação todas as vezes? Essa é uma pergunta que tem que estar colada na parede, tá? Ela é básica. Ela não custa nada. Se você colocar isso impresso na sua parede, mas bota um agradecimento para o Ramon, tá? Você vai ver que sua operação melhora. Porque as pessoas vão se preocupar com aquele processo, tá? Ainda no estágio de desenvolvimento, vão se preocupar com aquele processo no estágio de homologação, no estágio de pré-produção, no estágio de produção. Isso é muito importante. A maior parte dos problemas são implementações inocentes, tá? E total descompasso de como vai ser essa operação no ambiente produtivo. Eu já tive que repetir discussões como essa em níveis que vocês não imaginam, tá? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês compreenderem. Estava um cenário de um grande negócio, eu estava ajudando essa estratégia, conversando com o time de tecnologia, com o time de desenvolvimento. E eu pedi para ver o resultado de uma consulta que ele estava fazendo. Ele simplesmente estava buscando um volume gigantesco de informações do banco de dados, trazendo para a sua aplicação, descartando quase tudo e aproveitando um pequeno bloco. E eu questionei para ele o porquê disso. E ele me respondeu que era muito rápido. É óbvio, né? Não, muito rápido, você está vendo aqui, não afeta em nada. A gente sabe que na nossa máquina funciona. Quantas vezes você que nos escuta já falou isso? Quantas vezes eu já falei, né?
Estão tentando até reproduzir no meu container, funciona, tá? Mas é uma outra história pra gente conversar. Mas, como eu percebi que ele não entendeu a minha pergunta, eu perguntei a ele qual o tamanho desse pacote ele estava trazendo e o quanto aquilo estava alocando de memória, tanto no contexto da aplicação dele, tá? E na memória geral do processo que ele estava lidando. E é óbvio que ele não sabia responder, né? E o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma instrumentação daquele processo, porque o diálogo não estava mais convencendo. Então eu falei, não, vamos então ver na prática, porque às vezes as pessoas não conseguem materializar. Após análise, ele percebeu, eu vou usar números hipotéticos, tá? Que ele estava fazendo uma consulta de 1 mega de dados, por exemplo. E que nós simplesmente estabelecemos determinados filtros no que ele estava fazendo, e ele trouxe a mesma consulta como kbytes. Só para vocês terem uma pequena percepção do problema. Como ele estava executando aquilo? Na minha máquina funciona, tá? Numa visão totalmente orientada a client-server, onde você fazia uma aplicação para uma pessoa, tá? E estava querendo entrar para o modelo de alto demanda computacional, né? Com vários usuários simultâneos. É um paradigma que as pessoas precisam entender. Eu sentei com ele, fiz uma conta de quantos milhares de usuários teriam no negócio dele, de quantos milhares de usuários naquela jornada que ele estava trabalhando estariam executando o mesmo processo, e demonstrei matematicamente para ele o quanto de processamento do provedor dele de banco de dados, o quanto de tráfego de rede, tá? Tráfego de rede, sim, guarda isso, tá? As pessoas esquecem que o ambiente se comunica e tem um tráfego envolvido, tá? E depois, no serviço de aplicação, o quanto de processamento, o quanto de memória que ele estava alocando inutilmente, né? Versus ou multiplicado, né? Fica mais claro, a quantidade de pessoas que simultaneamente estariam consumindo aquele serviço. Ele ficou assustado, tá? E a partir daquele momento, ele se tornou um dos principais advogados de performance no projeto dele. Isso foi incrível, porque nós estávamos num momento muito importante do projeto. Aquele momento chave onde as decisões que ele estava tomando iriam afetar outros times de desenvolvimento que iriam seguir aquelas falhas de implementação. E essas falhas de implementação se propagam nos bastidores dos projetos. E aí aquele momento que pessoas que estão numa visão fora desse contexto de desenvolvimento sequer visualizam o quanto é importante os fundamentos de como você escreve o seu código. E na cabeça dessa persona que eu coloquei para vocês, memória é barato, CPU é barato, cloud escala, era essa visão que ele tinha, tá? Ele estava preso numa visão equivocada. E eu lhe pergunto, quantas pessoas estão presas nessa visão? Quantas vezes você parou para analisar isso no seu micro bloco de código? Você já parou para pensar que uma linha pode comprometer a sua operação inteira, o trabalho de uma empresa, o trabalho de uma jornada de milhares de pessoas
isso vai afetar todo o ecossistema? Imagina, não somente o time de desenvolvimento, todo o time interno da empresa, os parceiros, os clientes. Estamos falando de um mundo digital. Estamos falando de empresas que precisam se reposicionar por uma questão agora de sobrevivência, por uma questão de competitividade. Quer ser competitivo? Tem que se preparar para ser competitivo. Não adianta contar com a história. E performance é um ponto importante, fundamental durante todo o ciclo de desenvolvimento, como eu já comentei. Durante todo o processo de DevOps, durante todo o processo de operação. A depender do tamanho de projeto que você tenha, você tem que ter pessoas em todos esses níveis preocupadas fortemente com essa discussão. E ela é muito mais profunda do que esse simples exemplo que eu coloquei. Foi uma forma mais clara de colocar para vocês, tá? Às vezes você pode tomar uma decisão que eleva o processamento da sua aplicação, eleva a alocação de memória. E tudo isso compromete, tá? Preocupações internas fazem parte do primeiro nível de performance. Não basta simplesmente olhar para o cache, tá? Cache é um outro nível de performance, que, vamos dizer, é uma escala evolutiva. Mas você precisa ter uma preocupação como um todo no seu processo, para você ter uma eficiência de aplicação que vai gerar uma eficiência computacional. Então, se você entender que performance é importante, você precisa criar uma cultura de performance durante todo o seu processo de desenvolvimento. Porque quando você estrutura essa base da sua aplicação, e se você começa com uma arquitetura equivocada, você não vai conseguir retomar essa discussão sem ter que reestruturar o seu software. Isso ninguém fala para você. E isso vale mais que $1 milhão. Não é $1 milhão, é muito mais. Se você sabe, se você lidera projetos de software no Brasil, você sabe muito bem que não é barato desenvolver software. Não é barato manter um software ruim. E isso compromete toda uma operação, toda uma imagem de uma empresa. E torna o negócio ineficiente, porque vira um ciclo, de retrabalho. Por isso eu defendo sempre as preocupações com os fundamentos de como desenvolver software. E preocupações de performance são fundamentais. Eu dei um exemplo simples, mas um erro de implementação também de uma injeção de dependência, um erro de implementação de processos repetitivos, a forma com que você tenta criar uma aplicação, tá? De maneira equivocada, achando que ela está também assíncrona, a forma com que você executa muitos processos em threads, sem entender como o contexto de thread funciona, também prejudica. Enfim, começa pelo básico, tá? E o básico é entender se você realmente precisa interagir com aquele banco de dados daquele jeito e como você pode interagir o menor número de vezes possíveis. E quantas dessas vezes que você já interagiu, você pode manter uma informação pré-processada e consultar antes mesmo de você consultar, por exemplo, aquele modelo. Quando você reduz esse contexto num contexto de microservices, é melhor para você tratar esse tema, porque você tem um contexto onde você consegue estudar o contexto de negócio daquele serviço ponta a ponta, tá? Então, essa experiência te qualifica melhor para tomar decisões
do que você buscar decisões em uma aplicação gigantesca monolítica. Esse é outro ponto da discussão. Eu nem entrei na questão de performance pelo fato de você distribuir o seu serviço, o seu microservice. Mas eu estou ainda no núcleo, tá? E as pessoas precisam entender que a fundação do software, ela é fundamental em qualquer discussão. E é o ponto de partida, tá? Estabelecer comunicações prioritariamente assíncronas são fundamentais. Então, eu recomendo profundamente você avançar numa abordagem Event Driven Architecture, tá? Na prática, estruturando um modelo de eventos efetivos, tá? Na DevPrime nós trabalhamos com eventos internos que propagam fatos de negócio e depois eventos externos que vão propagar esses fatos de negócio para outros serviços, tá? Dessa forma você tem serviços que estão ali esperando, né, processos para serem executados de forma totalmente assíncrona. Então, na prática, você vai ter um conjunto específico de instâncias disponíveis e consegue provisionar dinamicamente tanto mais réplicas quanto o próprio tamanho do seu cluster. E para ajudar na discussão e vocês entenderem o porquê dessa discussão de Cloud Native, tem apoio de todos os provedores de nuvem, tem apoio de toda a indústria. A gente consegue provisionar hoje escalabilidade não simplesmente e não somente analisando o CPU e memória daquela instância, daquele microservice. Mas eu posso provisionar isso usando abordagens que se baseiam nos próprios fatos de negócio, nos eventos que estão chegando. Então eu consigo inclusive antecipar, né, essa demanda de escalabilidade e provisionar para ter uma melhor experiência com o meu cliente e depois, quando a demanda baixar, desprovisionar também. Aí a gente vai entrar no uso computacional que a gente busca, né? Obviamente, negócios a negócio, você já pode estabelecer um determinado nível, né, de provisionamento prévio. Isso depende do modelo de operação. Por isso que eu falei com vocês que questões dependem de pilares, né, de arquitetura de software, desenvolvimento, tá, arquitetura de solução e arquitetura de cloud. Você tem que juntar todo mundo numa missão, né, de oferecer a melhor experiência para o nosso cliente. E preocupações de performance, elas navegam todo o ciclo do nosso projeto. Inclusive nos cenários produtivos, como eu falei para vocês, se 95% do meu tráfego não tem atualização constante, por que eu estou processando ele? Então, você pode criar um cache. Hoje tem ferramentas incríveis que fazem isso. Tem parceiros também externos que fazem isso, tá? Idem, né, para outros objetos estáticos que nós temos, que não precisam comprometer o processamento do seu negócio. Sim, um objeto estático. Você vai pagar custo de processamento da sua aplicação para entregar um processamento de uma imagem. Você pode entregar essa imagem por um serviço de cache, por um serviço CDN, seja qual for a estratégia que você adote, mas não precisa gastar processamento para isso, porque você vai economizar processamento para quem? Para o seu cliente. E o fato relevante é, o seu cliente conhece. Nós, profissionais de tecnologia, precisamos parar de ignorar o conhecimento do nosso cliente. Ah, mas ele tem uma visão limitada. Olha, o seu cliente hoje usa e consome serviços de vários lugares. E ele tem uma nova percepção do que é tecnologia. Ele tem uma nova percepção do que é uma experiência de uso de um projeto ponta a ponta. Ele tem uma nova percepção do que ele consegue fazer rápido, do que ele não consegue fazer. Então, são pontos hoje que não são mais admitidos.
A gente tem que entender isso. E o nosso cliente, ele vai fazer o quê? Ele vai escolher outro fornecedor, porque você não está entregando essa experiência. E muitas das vezes, se você olhar do lado do cliente, né, sair um pouquinho dessa nossa bolha tecnológica, você vai perceber. E é um desafio que eu sempre faço para os executivos que me contratam. Usem os seus serviços. Façam dog food. Tentem comprar um produto ou um serviço na API de vocês, na plataforma de vocês, e façam isso com frequência. E eu estimulo isso todos os dias, em todos os clientes e nas minhas equipes internas também. Porque é fundamental você usar o que você consome. E se provoque, tá? Se provoque todos os dias. Estabeleça métricas para você acompanhar a sua performance, a experiência, se está dentro do SLA que vocês estão buscando, tá? Utilizem processos de teste de carga. Eles conseguem dar para você uma visão clara de como o teu processo vai responder no caso de uma alta demanda. Então, é um investimento hoje que te dá essa visão. E você pode incorporar de forma fragmentada também durante todo o seu ciclo de desenvolvimento. Eu tenho cenários de clientes que, em alguns cenários, eles fazem testes maiores. Durante o ciclo, eles fazem testes menores, né? Isso muda caso a caso. E aí vocês adotem conforme o critério de vocês. O fato é que existem muitas ferramentas e soluções tecnológicas para provisionar, né, usuários virtuais que simulam a jornada de consumo do seu serviço. E esse tráfego vai dar para você uma percepção para o teu time todo, tá? Se aquela operação atende o nível de qualidade que vocês estão buscando. Junto com isso, adotem também, junto com o teste de carga, práticas, né, como engenharia de caos. Vai dar para você uma espécie de um ataque à sua plataforma, para ajudar a medir também esse processo. Já tem muitos anos, tá, que um cliente me procurou, muitos anos, no início praticamente, quando começaram a surgir os primeiros provedores de nuvem. E ele estava me falando que a plataforma dele estava recebendo muito tráfego fantasma, né? Ataques de DDoS na prática. E ele não estava conseguindo controlar esse processo também. E isso também afeta a performance. Os provedores de nuvem nos ajudam muito, né? Existem vários níveis de controle de segurança até chegar no seu serviço em si dentro de um provedor de nuvem. E se você olhar, e eu recomendo, né, mais por efeitos de conhecimento, cada provedor de nuvem divulga de vez em quando alguns relatórios de tráfegos maliciosos que eles conseguem barrar antes mesmo de chegar na sua aplicação. E você pode adicionar filtros, né, como esse de tráfego, que são oferecidos hoje pelos próprios provedores de nuvem, como portas de entrada também do consumo da sua aplicação. Esses filtros ajudam bastante a tirar tráfegos que não são tráfegos relevantes ao seu negócio. Você pode bloquear tráfego em determinado lugar que você não quer atender e que você sabe que tem um risco de mandar um tráfego como esse, tá? Para você entender melhor, em poucas palavras. Então, existe hoje plataformas que complementam essa segurança. Então, esse tráfego afeta a sua performance. Então você precisa ter um filtro para controlar também uma espécie de um firewall de acesso. Muito grato a vocês pela presença nesse bate-papo. Compartilhem com outras pessoas. Eu estou no e-mail ramondurans@devprime.tech e convido vocês a entrar no DevPrime e criar o seu primeiro microservice em 30 minutos. E me dê o feedback. Vamos conversar sobre esses temas, traga sugestões. Guardo vocês nos próximos bate-papos. Preocupação com performance é fundamental durante todo o seu ciclo de desenvolvimento e também envolvendo a arquitetura de aplicação e a sua arquitetura de cloud, né? Isso vai afetar
toda essa experiência. Até a próxima!